Boa tarde a todos. Acho que dos ENAPAs de que eu participei, parece que esse está sendo o mais festivo. Isso é uma coisa boa. Não sei se esses momentos que vão acontecer agora será tão festivo assim, porque me deram uma incumbência difícil de, num momento como esse, eu conversar sobre um tema que me arrancaram quase que à força, porque eu não tinha esse tema para conversar com vocês, que pode ser resumido assim: adotar exige adotar-se. Eu dividi a minha fala em duas partes e vou começar pela segunda. Talvez você entenda um porquê. Se não entenderem, paciência. Eu sempre acho, e já fiz uma revisão rápida aqui, que quando eu falo nos últimos tempos, eu sempre sou o mais velho de todos. E aqui está muito patente isso. E eu me valho dessa condição de dizer o que eu quiser dizer, do jeito que eu puder dizer, independentemente de se vou satisfazer a expectativa de quem quer que seja. Mas a minha intenção é boa. Eu falei na quinta-feira, me deram 15 minutos, que eu usei 13, eu contei, para dizer algumas coisas que ficaram pelo meio do caminho. E eu queria continuar aquela caminhada nessa minha fala de hoje, que dizem que me deram 40 minutos, eu espero que me avisem antes disso, para eu terminar os 35. Eu queria dizer para vocês algumas coisas a mais do que eu disse na quinta-feira, sobre o que eu aprendi com os grupos de apoio à adoção. Porque a minha relação ficou incompleta lá. Eu descobri ao longo de 50 anos lidando com a adoção, e com os grupos um pouco menos, porque eles não existiam naquela época, eu aprendi que todas as vezes que nós falamos de nossos filhos, nós cometemos um erro. Os filhos não são nossos, nós é que somos deles. Não existe uma relação de propriedade, existe uma relação de construção de vínculos do cuidado. Então, os filhos não são nossos, nós é que somos deles, até porque somos nós que os fazemos filhos. Ninguém é filho porque quer, ninguém é filho porque deseja ser filho. O filho só existe quando alguém se dispõe a fazê-lo realmente filho. E eu fui aprendendo ao longo do tempo, sobretudo, que quando a gente pensa no cuidar, e no cuidar do outro, nós vimos aqui exemplos patentes dessa realidade da necessidade do cuidar do outro, parece que fica evidente uma coisa que é colocada nas entrelinhas da vida de cada um de nós. O cuidar exige o cuidar-se. E eu sempre me perguntei se nós, os pais adotivos ou aqueles que pretendem ser pais adotivos,
se eles se cuidam não para serem pais adotivos, mas se eles se cuidam como pessoas que são para encaminhar pessoas na trajetória da vida. Se nós não nos cuidarmos como pessoas, nós não teremos condição sequer de encaminhar outras pessoas nessa trajetória de viver no mundo com as demais pessoas. O cuidar implica o cuidar-se. E nós poderíamos dizer da mesma forma, o adotar implica o adotar-se. É a nossa construção de pessoa que vai dar a credencial para a gente se tornar pai de alguém que chegou a nós com uma história de sofrimento. Não conheço nenhum filho que foi chegado a uma família pela adoção que tivesse uma história agradável e de satisfação e de segurança. Todos aqueles que chegam às famílias por adoção vieram porque não tiveram a oportunidade de ficar com suas famílias de origem. Nós, os humanos, já sofremos uma perda quando nós deixamos o útero materno. É uma perda daquele aconchego inicial. Os filhos adotivos têm uma perda dupla. Deixam o útero biológico, chegam a um útero social sem se sentirem acolhidos. E nós que estamos aqui, do Brasil quase inteiro, conversando esses dias sobre adoção, estamos falando dessa questão de como nós vamos acolher crianças e adolescentes que não têm uma família. Não basta o desejo, não basta a vontade e nem basta a determinação. É preciso que a gente construa dentro do nosso imaginário, do nosso sentimento, o acolhimento real daquela criança ou daquele adolescente como o filho de fato. O filho que se gera sai do corpo de uma pessoa, sai do corpo da mãe. E o filho que se adota é incorporado como filho pela construção de um vínculo afetivo. Se nós não incorporarmos isso, nós não estaremos adotando, estaremos simplesmente cuidando, dando um apoio, orientando, ajudando, encaminhando. Isso não significa que essas pessoas serão realmente filhas. O grande desafio da parentalidade é a gente transformar o puramente biológico no profundamente afetivo. Isso compete a nós, transformar aquilo que é puramente biológico no profundamente afetivo. Essa é a nossa missão. E aí eu poderia dizer, e foi uma coisa que eu aprendi nos grupos de apoio à adoção, que tudo, sem exceção, tudo o que é bom começa com uma declaração de amor. Absolutamente tudo. Eu não conheço uma coisa boa que não tenha começado com uma declaração de amor. E quando nós pensamos no filho que a gente adota, a gente tem que fazer uma declaração de amor. Não aquela declaração de amor pré-fabricada, fortuita, de passagem, mas a declaração de amor
de uma entrega para aceitar até aqueles que têm dificuldade de aceitar a aceitação. Que, aliás, esse é um dos grandes problemas da relação de pais que se tornam pais por adoção. Acolhem, aceitam esse filho que chega em condições históricas sensíveis e desorganizadas, e nós abrimos os braços, abrimos a nossa mente e abrimos o nosso coração para eles. E muitas vezes eles têm dificuldade de aceitar a nossa aceitação. Porque aceitar, a aceitação é a declaração de uma falência. Aceitar, a aceitação de alguém é se declarar menor, impróprio, reduzido, impotente, incapaz. E essa é uma das razões porque alguns filhos adotivos se insurgem contra seus pais que os adotam. Se insurgem das mais variadas maneiras, pela rebeldia, pela inércia, pelo afastamento, pela agressividade, pela dificuldade de aprendizagem, pela forma de ser pessoa, porque aceitar a aceitação é um atestado de limitação. E nós temos que quebrar essa barreira. Por isso que cresce a importância de uma preparação pessoal para a gente se confrontar com essas circunstâncias difíceis do processo de adoção. Por uma razão muito simples. Os nossos amores são também as nossas dores. Não existe uma relação de amor que não traga no seu âmago uma dor. Não existe. Porque quando amamos uma pessoa, instala-se a possibilidade de a gente perdê-la. Então, no amor está incrustado um sofrimento que é o sentimento da possibilidade de uma perda. Os nossos filhos provocam dores pelo fato de serem filhos. E se nós não soubermos lidar com as nossas próprias dores, não conseguiremos conviver com as dores dos filhos. Aí entra uma questão. A gente tem que entender isso. Essa foi outra coisa que eu aprendi. A gente precisa entender que a maneira de se dar vale tanto quanto a coisa que se dá. Não basta dizer que eu estou fazendo o bem para o filho, de que o que eu estou fazendo é o melhor para ele, não basta. É preciso que nós demonstremos que esse bem que a gente faz, ele está chegando ao filho de uma forma boa. Bom não quer dizer necessariamente agradável, mas de uma forma boa no sentido de que ele possa reconhecer e absorver o que a gente tem para oferecer a ele. A maneira de se dar vale tanto quanto aquilo que se dá. Nas relações entre as pessoas, e aqui eu faço um parênteses, na relação entre as pessoas, os grandes problemas, eu diria, a grande maioria desses problemas surgem por conta de formas inadequadas para excelentes conteúdos. De formas que a gente adota para oferecer coisas boas, mas as formas são inadequadas ao conteúdo que a gente tem para dar. Eu sempre ouço os pais dizerem assim, quando os filhos se sentem contrariados, porque lhes são negadas algumas coisas, os pais dizem assim: mas eu estou fazendo isso para o seu bem.
Tenho cá minhas dúvidas. Eu nunca vi nenhum pai dizer para o filho: estou fazendo isso para o seu mal. Mas também fico desconfiado que tudo, sem exceção, que os pais fazem para os filhos é para o bem deles. Muitas dessas coisas é para o nosso bem. É preciso que a gente olhe para o filho como uma pessoa que precisa receber o que a gente oferece dentro de uma forma adequada à sua posição de recebedor do que a gente dá. Eu sou um apologista da forma, porque a gente pode dizer ou fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, difícil de ela perceber, entender, receber e aceitar. Mas se a forma for adequada, a gente chega lá. Eu conheço, por exemplo, hospitais que não oferecem hospitalidade. Isso é incrível. Como eu conheço comunidades que não oferecem comunhão. Eu conheço famílias que não oferecem familiaridade. Eu conheço amigos que não oferecem amizade. De modo que a forma, nós temos que descobrir as formas boas. Eu tenho aprendido muitas coisas, mas talvez a maioria das coisas que eu aprendi com as pessoas que eu acompanho no meu consultório há 53 anos. Eu passo 10 horas por dia ouvindo as pessoas. Eu tive que aprender a ouvir. Houve um tempo em que eu pensei em mudar o nome da minha atividade profissional para ouvidor. Eu sou um ouvidor. Eu até ouço bem, embora esteja meio surdo, mas eu ouço bem. Eu aprendi a ouvir com eles. E às vezes eu passo 1 hora ouvindo uma pessoa, eles não me deixam dizer nada. E quando eles saem, dizem muito obrigado. Obrigado porque foram ouvidos. Houve uma pessoa aqui que eu nem me lembro mais quem foi. Então eu posso dizer, eu não sei nem o nome, nem sei quem foi. Mas depois que eu falei ali na quinta-feira, no mesmo dia, à noite, essa pessoa chegou para mim, não sei se ela está aqui, não precisa se acusar. Ela chegou e disse: eu posso tirar 3 segundos do seu tempo? Ele disse: pode não, porque o tempo não é meu, e eu não, mas se quiser falar comigo, a gente pode falar 2 horas. Aí ela me chamou assim para um canto, uma pessoa jovem, e disse: olha, eu ouvi o senhor falar agora ali, isso foi na quinta-feira, e o senhor me fez economizar 18 sessões de terapia. E eu não sei porquê, mas ela disse: eu estou acreditando. Eu fiquei achando formidável isso. Sem saber alguma coisa, ela percebeu, não sei o que é que foi, que ela diz que resolveu coisas que era preciso 18 sessões de terapia. Olha, a nossa forma de ser pessoa é fundamental para a gente construir a nossa forma de ser pai ou mãe de alguém. Eu gostaria muito que a gente pudesse se treinar nas formas. Conteúdo a gente tem.
conteúdo a gente já introjetou. Nós somos experientes nessa questão da adoção. O que nós não conseguimos aprender com suficiência foi a forma. A forma de estar, a forma de se ausentar, a forma de ouvir, a forma de falar, a forma de olhar, a forma de tocar, a forma de esperar. No dia que a gente aprender isso, as nossas relações da convivência familiar e em qualquer outro tipo de convivência, vai mudar as pessoas. Eu tive um privilégio que acho que poucas pessoas tiveram, de conhecer e fazer alguns trabalhos com uma das pessoas mais importantes do mundo nas últimas décadas. E que, quando eu ouvia falar, e quando ele falava, parece que as coisas tremiam. Eu tive esse privilégio de ter algumas atividades com Martin Luther King. Quando ele falava, parece que o chão tremia. Ou quem sabe era eu que tremia, não sei. Era a forma. O grande e famoso discurso que ele fez de 3 horas dentro da trajetória dele de libertação nos Estados Unidos, 3 horas de discurso. Todo mundo que se refere a esse discurso só lembra de uma expressão: eu tenho um sonho. E eu tive um sonho há muitos anos atrás. Eu tinha 62 anos e eu estava em Florianópolis, se eu não estou enganado, no 3º ENAPA da época, que não se chamava assim. E eu fiquei numa emoção imensa, porque eu sonhava aquilo que estava acontecendo. Eu tinha 62 anos, hoje eu tenho 88,5. E naqueles 62 anos eu fui para lá com um diagnóstico médico de que eu teria mais ou menos 6 meses de vida. Acho que ninguém sabia disso na época, só eu. Eu descobri, claro, que os médicos são péssimos em cálculo matemático. É raro no cálculo. Mas eu consegui perceber e viver aquele sonho que hoje eu estou vendo aqui, tantos anos depois, nós reunidos em torno desse tema, com uma sofisticação que eu nunca imaginei. Naquela época era tudo artesanal. Depois o tempo foi e passou a ser analógico. Hoje é digital. Não sei para onde é que vai isso, eu não devo estar por aqui quando as coisas mudarem. A gente aprende, mesmo sem fazer esforço para aprender. Olha, ninguém se livra, e aqui é outra coisa que eu aprendi com os grupos, ninguém se livra de ensinar e de aprender. Ninguém. Isso é grave. Isso é grave. Sobretudo com relação a crianças e adolescentes. Criança e adolescente aprende qualquer coisa. Não precisamos falar nada, dizer nada, fazer nada. Quando eles estão conosco, eles percebem e sentem o que a gente pensa
E o que a gente faz? Eles estão incorporando o que a gente oferece para eles, mesmo diante do nosso silêncio. Como é que uma criança recém-nascida, uma criança de 1, 2 anos de idade, aprende as coisas que nós pretendemos passar para elas? Inicialmente, porque elas se valem dentro, vamos pegar só os nossos 5 sentidos que todos conhecemos, elas se valem dos 3 sentidos da proximidade: o tato, o olfato e o paladar. Por isso que é importante o aconchego corporal para o recém-nascido, porque é assim que ela percebe as coisas. Ela sente a pulsação, ela sente a textura, ela sente a temperatura, ela sente o movimento corporal da gente. E ninguém engana a um recém-nascido. Eles absorvem aquilo. E mais tarde vão expressar seus comportamentos, alguns deles resultantes de como eles perceberam naquela época. A gente ensina sem saber que está ensinando. E a gente aprende sabendo que está aprendendo, mas sem entender o porquê estamos aprendendo as coisas. É a nossa conduta, é o nosso comportamento pessoal. Vou fazer uma referência aqui meio antipática, mas eu não estou nem aí. Não estou. Eu andei fazendo uma observação aqui no meu entra e sai no auditório, e fiz uma conta, evidentemente, uma conta aproximada, nos dias em que eu observei aqui. Desculpem-me o que eu vou dizer, mas eu estou precisando dizer. Eu vi as apresentações aqui, os testemunhos, as exposições, as perguntas, as respostas. E eu sentado num canto atrás e olhando as pessoas. Uma vez eu cheguei a contar. Eu contei mais ou menos 50 pessoas aqui no auditório que estavam dedilhando o celular. Tive o cuidado de ver se elas não estavam fazendo qualquer coisa em relação ao que ocorria aqui. Me pareceu que não. Não é uma crítica, é uma observação. É verdade que alguns estavam tirando fotografias, não estou contando esses, não é? Alguns talvez estivessem gravando, mas tem umas pessoas gravando o que eu estou dizendo, estou aqui meio temeroso, mas o que eu penso pode ser gravado de qualquer forma. Algumas coisas não vão ser muito boas. Eu fiquei pensando, o que é que uma pessoa que está aqui participando disso está dedilhando o Face, entrando no Instagram ou mandando uma mensagem para alguém, não importa o quê. É porque isso, desde que eu aprendi, que eu preciso estar estando, que eu preciso fazer fazendo, eu não consigo, mas isso é um policiamento que eu faço comigo. Estar numa situação e estar ligado a outras que não têm a ver com o que eu estou fazendo. A gente faz isso com os filhos. Um famoso biólogo de reconhecimento internacional, ele era chileno, chamado Humberto Maturana, alguns devem conhecer, morreu há pouco tempo, aos 92 anos, não devia ter morrido. Ele fazendo uma conferência, não me lembro o tema, era um tema técnico da área de biologia, ele no meio da conferência disse uma frase que ninguém entendeu. Isso está registrado em um dos livros dele.
E a frase foi a seguinte: se eu estou com o meu filho nos braços e estou pensando no que devo fazer para ganhar a vida, então eu não estou com meu filho nos braços. Eu diria, se eu estou brincando com o meu filho e estou pensando nas coisas que eu tenho a fazer e por aí afora, eu não estou brincando com ele. É por isso que as crianças pequenas que puxam a gente para sentar no chão, para brincar com alguma coisa, e a gente puxa para lá e para cá, a gente termina cedendo, tá certo, eu vou brincar. Aí eu sento no chão, mas eu estou ligado em outras coisas. Daqui a pouco a criança não quer mais brincar, e o adulto reclama: mas você me insistiu tanto, me puxou tanto para vir brincar e já quer terminar. É porque ele percebeu que o adulto, o pai, ou a mãe ou o avô não estavam lá. É dele a expressão fazer, fazendo, brincar, brincando, ouvir, ouvindo. É por isso que eu me referi ao celular, que me incomoda, a mim me incomoda. A gente quer exigir dos outros o que a gente não faz. A gente explica, nós somos excelentes explicadores dos ensinamentos. Mas às vezes somos péssimos exemplificadores do que ensinamos. Não adianta a gente querer fazer o que não está desejando e aquilo que a gente não mergulha em profundidade quando faz. Não temos que nos queixar de muitos desvios dos nossos filhos, porque parte deles nós somos responsáveis por isso. Queremos que eles façam alguma coisa, que sejam de uma forma, que incorporem algum ensinamento que não faz parte da nossa realidade como pessoa. Cuidado com as crianças, elas aprendem tudo, tudo mesmo, inclusive a parte ruim da gente. É interessante saber que uma criança aprende qualquer idioma. A gente sabe disso, nós falamos português porque todo mundo fala português aqui e a gente aprendeu português. A criança fala qualquer idioma, mas falará primeiro o idioma das pessoas com quem convive. E cuidado com o idioma que a gente fala. Eu estou usando a palavra idioma aqui no sentido amplo: idioma comportamento, idioma conduta, idioma sentimento, idioma dedicação, idioma verdade, idioma responsabilidade. A criança aprende tudo. E nós não podemos nos queixar que mais adiante na vida adulta deles, eles se comportem de alguma forma indesejada, mas eles aprenderam com alguém da relação deles. E esse alguém pode ser cada um de nós. Olhe, o grande risco da parentalidade é esse: é que os nossos filhos aprendem qualquer coisa com a gente. A maternidade e a paternidade são uma função do cuidado. A gente não sabe o que é cuidado, eu acredito. A palavra cuidado vem de cura. O cuidador é um que cura. Entre as palavras técnicas da área do direito, e aqui temos advogados, né? Existe a figura do curador. Quem é o curador? É aquele que cuida. A gente recebe, inclusive, o aval da justiça, uma documentação, em algumas circunstâncias, que é a curatela em relação
a alguma pessoa. O curador é um cuidador. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, que faz muito tempo, eu sou do interior, e no interior era muito comum, nas cidades pequenas, onde havia um padre, esse padre era chamado de cura. Não sei se alguém lembra disso. Lembrar não lembra, porque não é do tempo de vocês. Mas o padre era chamado de cura. Por quê? Porque ele era o cuidador da comunidade. Olhe, tem muitas coisas. Eu tenho quantos minutos? 1 minuto? É porque eu sou surdo e cego também, não é? E 1 hora? Eu tenho 1 hora? Essa comunicação está mal feita. Mas daqui a pouco eu termino. Veja. Olha, eu queria lembrar para vocês uma coisa que eu repito muito, e talvez algumas pessoas já me ouviram dizer isso em algum canto, eu não sei, porque eu estava observando esse ENAPA aqui, 90% das pessoas são jovens, 5% menos jovens, outros 5% eu não sei como é que eu vou categorizar, né? E eu queria repetir algumas coisas que eu já disse. Uma das grandes dificuldades na relação entre pais e filhos, sobretudo na relação com filhos adotivos, é a manifestação do amor que a gente tem por eles. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que amam fulano, cicrano, amam os filhos, mas dizem assim, eu sou meio seco, eu não sei saber, não sei manifestar, mas eu amo profundamente. Eu lamento muito, mas não vai servir muito. Amor não manifestado não tem sentido ético. O amor que não se manifesta não tem sentido construtivo e educativo. E se a gente não sabe, tem que aprender a manifestar. Pela palavra, pelo silêncio, pela atitude, pela presença, pela ausência, seja como for. Ainda tem mais uma outra questão. Às vezes, nós manifestamos o nosso amor ao outro e não o fazemos de uma forma que esse outro perceba. Veja como a coisa é exigente. Eu preciso amar, preciso manifestar, mas manifestar de uma forma que o outro perceba. Isso eu não aprendi nos grupos, não. Isso eu aprendi com... Espere um pouquinho. Aprendi com o meu filho mais novo. Ele me ensinou que não basta amar, não basta manifestar, é preciso manifestar de uma forma que o outro perceba. Ele hoje está com 25 anos. Ele é especial. Especial mesmo. Não é especial porque tem algumas deficiências, não é porque ele é especial. É como se fosse uma criança de 1 ano e pouco, suponho. E eu tive que aprender a manifestar o amor que eu tenho por ele, de uma forma que ele possa perceber. Senão não tem sentido. E hoje eu tenho uma segurança de que ele percebe. Eu chego em casa,
Sento cansado, que eu chego à noite, no sofá, que ele está lá vendo a televisão dele, ele não se interessa pelas imagens, ele gosta da música. Mas a música é aquela mesma de sempre, e eu chego e digo, Mateus, dá licença, 10 minutos, ele não entende isso que eu digo não, mas eu digo para ele, para eu ver alguma coisa, em 10 minutinhos. Ele olha para mim, ele vem, pega na minha mão e senta do meu lado. Ele percebe. E eu consegui que ele percebesse o meu amor, sem que ele entenda, sem que ele raciocine, sem que ele dê as demonstrações esperadas, mas ele percebe. Amor não percebido não constrói relações de vínculos familiares. É por isso que o adotar exige o adotar-se, o cuidar-se, o descobrir-se. Eu tinha relacionado aqui 18 coisas para dizer para vocês, eu disse 5, e me disseram que eu tinha 5 minutos, que já são 3. Não tem nenhuma importância. Deixe-me dizer talvez a última que o tempo permite. A partir, eu estou apontando para a Vera, que está aqui na frente, que eu devo uma informação a ela que ela me pediu há uns 2 anos e eu não dei. E eu vou repetir aqui, vou dizer para ela e para todo mundo. Eu estou citando aqui um autor que eu gosto muito dele. Ele diz, a partir do momento que o outro me olha, torno-me responsável por ele. Sabem por quê? Agora sou eu que estou dizendo. Porque ser responsável significa ser capaz de dar resposta. A gente fala muito em responsabilidade e não sabe o que é responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade de dar respostas à necessidade do outro. Quem levantou essa questão dessa forma foi um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, que eu gosto muito dele. E quando eu passo, que eu vou ao supermercado comprar as minhas coisas, fazer a minha feira e que eu saio, há pessoas que olham para mim e não pedem nada. Mas quando elas olham para mim, eu me sinto responsável por elas. Quando eu olho uma criança que não tem uma família, eu sou responsável por ela. Eu preciso dar uma resposta. Tem que ser a minha resposta, mas eu tenho que dar uma resposta. Bom, eu vou ter que terminar. Eu vou pedir a clemência de 30 segundos, que estão me dizendo aqui. Eu peço a clemência de 1 minuto, sabe? Nós somos seres da relação e da interpretação. Interpretamos tudo, e muitas vezes erradamente. Sofremos e os outros sofrem por conta de certas interpretações nossas. Eu não posso falar mais do que isso. Mas eu queria dizer a vocês que não existem pessoas incorrigíveis. Não existem. O que existe são pessoas incorrigidas e que dependem de nós. E para terminar de fato, porque eu só termino na terceira ameaça, olhe,
É difícil eu terminar sem dizer alguma coisa aqui. Mas as nossas dores, que também fazem parte dos nossos amores, essas dores não vão nos limitar na trajetória do amor pelas pessoas. Eu queria dizer para vocês que nenhuma lágrima é tão grande que nos afogue. Isso não existe. Agora, eu termino de fato pedindo a vocês que, por favor, não esqueçam o que eu vou dizer agora. Pode esquecer o resto todo que eu falei até aqui. O amor não pode ser adiado. Alguém irá morrer pela sua ausência. O resto fica para uma outra hora que eu possa conversar com vocês. Obrigado.